Que possamos ser como a mulher do fluxo de sangue. Que possamos reconhecer a sua presença aqui. Amém. E sabermos que o simples toque em suas vestes pode nos curar. Pela fé. Porque de ti sai virtude. Ah, Senhor, nós cremos de todo o nosso coração. Seja no meio de nós. Estamos aqui reunidos, Senhor, não pela estrutura, não só pelos que estão aqui, que nós também amamos. Não estamos reunidos aqui por ganho próprio, por fama, seja qual for. Estamos aqui reunidos por amor a Ti. Exclusivamente por amor a Ti. Porque não há ganho pessoal nenhum em estar aqui nessa noite. O nosso ganho é eterno. É saber que vamos passar a eternidade contigo. É por isso que estamos aqui nessa noite. Porque queremos aprender desde já como viver em família celestial. Como viver em família, uma família que vai permanecer unida por toda a eternidade. Nós estamos aqui para sermos ensinados pelo Teu Espírito, sermos consolados, sermos disciplinados, porque sabemos que o Senhor disciplina a quem ama. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado por esse cuidado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Fale com Ele. Agradeça a Ele. Você está aqui hoje não porque tem culto aqui em cima, porque tem alguém que toca. Você está aqui por causa dele. Então você precisa falar com Ele. Inclina seu coração agora e fala: meu amado, meu Rei, meu Salvador, eu estou aqui por Ti, Jesus. Eu estou aqui por Ti, porque eu Te amo, Jesus. Porque não há um lugar melhor do que este. Não importa a sua circunstância lá fora, não importa o que você está vivendo, não importa as dificuldades, nada disso. Tudo isso fica pequeno ao lado do Senhor. Tudo isso perde importância. Porque tudo isso vai se tornar combustível. Porque você vai queimar aqui nessa noite. Você vai ser fogo vivo aqui nesse altar. Você vai pôr tudo isso que te afligiu e tem te afligido como combustível. Para que queime dentro de você esse amor. Esse amor por aquele que te amou primeiro. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Amém? Amém. O meu continuava, mas... Muito bom, meus irmãos. Muito bom. Em nossas vidas, muitas coisas nos fazem chorar. Às vezes a perda de alguém, às vezes por decepções, por tristezas ou por alegrias. Mas chorar por gratidão. Só Jesus, só Ele pode despertar esse sentimento em nossos corações. É um choro de gratidão tão profundo que sai da nossa alma e do nosso espírito. Porque só cada um sabe de onde Ele nos tirou. Só cada um que está aqui nessa noite sabe de onde Ele te tirou. Como Ele te alcançou poderosamente, sobrenaturalmente. Com um amor inexplicável.
Esses dias eu estava falando com Jesus e eu falei assim: Jesus, quando a gente lê a palavra, a gente vê pessoas que abriram mão de coroas, de vidas luxuosas, de tantas coisas por ti. Como Paulo falava, né? Que era fariseu, que era um líder dentro da religião dele, que era um homem respeitável, andava com cartas das maiores autoridades, como a irmã pregou aqui. Era um homem munido de autoridade. E ele abriu mão de tudo isso, e ele fala isso nas cartas. Ele fala: para mim tudo isso hoje eu considero esterco. Nada. E eu, pensando comigo mesma, né? Falei: Senhor, e o Senhor é tão bom, porque mesmo aqueles que não têm nada para abrir mão, o Senhor buscou do mesmo jeito. E eu lembrei de mim, porque eu não tinha nada para abrir mão. Eu não tinha dinheiro, eu não venho de linhagem poderosa, de nada. E assim mesmo Ele me buscou. E assim mesmo Ele se importou comigo. E eu sei que aqui tem muitos aqui também, assim. Né? É muito lindo quando você ouve a história de homens e mulheres que abriram mão de grandes coisas para se tornarem mártires, homens e mulheres de Deus. Porque você vê o sacrifício pessoal de cada um. Mas é mais lindo ainda quando você vê um Deus que não olha para nada disso e vai buscar você do mesmo jeito que foi buscar Paulo, do mesmo jeito que foi buscar Pedro. Eu não tinha barcos, eu não tinha nada para deixar para trás, eu não tinha nada, e mesmo assim Ele me buscou. Isso é muito lindo, porque Deus não se apega a títulos, Deus não se apega a condições sociais, financeiras. Nada disso para Ele importa, nada disso importa para Ele, ainda que seja um belo testemunho, né? É muito lindo você ouvir pessoas que abriram mão de grandes coisas por Cristo. Mas Cristo morreu também por aqueles que não tinham nada para abrir mão. Só a própria vida, que é o que realmente importa para Ele. Ele nos busca porque Ele quer as nossas vidas rendidas a Ele. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre justiça. Apocalipse 22. Ontem nós tivemos uma aula maravilhosa falando sobre o juízo eterno de Deus. E nessa aula, nós na FB, lá tem um momento onde fala desse juízo para os santos, né? Esse momento de julgamento também para os santos. Algumas vezes algumas pessoas podem pensar assim: ué, os santos também vão passar por esse tipo, né, por um julgamento também? Nós fomos salvos. Nosso nome está escrito no livro da vida, porque nós confessamos o Senhor como o único e verdadeiro Salvador. Nós andamos buscando o reino dele todos os dias das nossas vidas. Mas esse julgamento ao qual, né, ontem nós estávamos estudando, é o julgamento das obras, o chamado galardão. É o julgamento onde Deus vai perguntar: o que você fez com os talentos que eu lhe dei? Lembra da parábola dos talentos? O que você fez com o dom que eu lhe dei?
Milhares de pessoas recebem dom de cantar, de compor músicas, né? Estou dando um exemplo bem simples e corriqueiro, né? E muitos usam esse dom para quê? Para proclamar o Evangelho? Para adorar o Senhor? Não. Muitos usam para disseminar obras mortas, para disseminar o pecado. Quantas vezes a gente vê músicas que levam pessoas a se prostituírem, a se exporem, a cometer atos de vulgaridade? Então, é nessa linha que nós devemos pensar. Vai haver sim o julgamento do talento que você recebeu, do talento que eu recebi, do chamado que eu tenho, do chamado que você tem, né? Mas vamos voltar para cá, que a gente já está em todo canto. Todo mundo abriu em Apocalipse 22. Aleluias. Apocalipse 22, 11 fala assim: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Um pouco do que a gente falou agora. Mas eu quero que vocês se atentem nessa linha que fala aqui, ó. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Ser justo é uma qualidade de Deus, certo? Deus é justo. E Ele é justo porque Ele pratica justiça. E Deus deseja o mesmo de nós. Praticar, está escrito aí. Praticar justiça. E buscará santidade. E quando a gente pensa que lá em Romanos 1, ele fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, o que é andar em justiça? É andar no Evangelho. É andar na palavra. É cumprir aquilo que o Senhor diz. Simples assim, né? Simples assim. Gostaria que vocês lessem comigo agora lá em Efésios 5:8. Porque quando a gente fala da injustiça, ele fala assim, 5:8. Pois no passado éreis trevas. Em algumas versões falam filhos das trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, aquele que escolhe andar no caminho, que aceita Jesus, que se submete ao Evangelho, é esperado dele que ele ande na luz. Mas o que é andar na luz? É andar
no Evangelho. Tudo volta para a palavra. O tempo todo. Você pode rodar. O que é isso? O que é aquilo? Palavra. A palavra é a bússola. A palavra é o centro. A palavra é o referencial. É aquilo que te direciona a andar em justiça, andar em santidade, andar na luz. Mas como isso é possível? Romanos 8. Vamos lá? A gente sabe que Paulo já falou isso de forma bem clara, né? Ele fala: o que eu gostaria de fazer, eu não faço. E aquilo que eu não queria fazer, isso eu faço. Então, é simples, mas não é tão simples assim na prática. Que é o que a gente leu lá em Apocalipse. Ele fala que é para nós andarmos na prática da justiça. Não é ser conhecedor da palavra. Não é conhecer a letra. Não é saber falar um versículo. Não é saber fazer uma oração. Praticar a justiça é você submeter a sua alma, é você submeter a sua carne à verdade de Deus. E é fácil, meu povo? Podemos conseguir isso com a força do nosso braço? Impossível. Só vamos conseguir isso nos submetendo a quem? Ao Espírito. Mas como se submeter ao Espírito? É só falar? Não, vou me submeter ao Espírito. Se submeter ao Espírito também tem que se tornar uma prática. E qual é a prática de se submeter ao Espírito? Se encher da palavra, entrar no secreto, ouvir a instrução e ainda que você gema, fazer aquilo que o Senhor te instruiu. É um passo atrás do outro, atrás do outro. Andar no Espírito não é simplesmente ser batizado e orar em línguas casualmente na igreja, de vez em quando. Andar no Espírito é um estilo de vida, onde você precisa ter palavra, meditação, confissão, jejum, oração em línguas, oração em português, cooperação com o Espírito Santo. São práticas, são chaves que vão se completando para você andar como? Na justiça. Porque andar na justiça não é fazer o que eu acho que é certo. Não é achar que as convenções sociais, politicamente corretas, é que vão regir a minha vida. Mas andar em justiça é fazer aquilo que está escrito. E muitas vezes isso não é agradável. Não é agradável. Por quê? Porque nós fomos criados num sistema onde a nossa alma, a nossa carne, as nossas emoções são todas regidas pelo que sai fora. E quando você vem para Jesus, você tem que girar tudo isso. Essa semana chegou uma moça, acho que não sei se eu já contei isso aqui, uma moça na minha escola, ela tem 25 anos procurando um estágio. E aí ela disse que tinha acabado de fazer uma cirurgia e que ela precisava aguardar uns dias para poder começar o estágio. Aí eu falei que no estágio, uma criança pequena, que dependendo da cirurgia, ela talvez teria que aguardar mais tempo, porque tem que abaixar, levantar, a criança pula de você, aquela coisa toda de um dia a dia de escola. E aí ela falou, porque eu fiz uma ligadura.
Eu falei, nossa, você é tão novinha. Quantos filhos você tem? Ó. Ela, não tem filhos. Eu falei, você não tem filhos? Ela, não. Eu fiz curso de enfermagem, agora estou fazendo pedagogia. E há um tempo atrás, eu sempre quis fazer ligadura, mas era proibido por lei mulher que não tivesse filhos. E agora tem a lei que eu posso fazer. Eu falei, quantos anos você tem? 25. Eu falei, você não tem filhos? Não tenho filhos. Aí eu falei assim, nossa, você é tão jovem, tomou uma decisão tão definitiva, tão permanente. Ela falou assim, mas na minha vida não cabe filhos. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho a menor vontade, nem o menor desejo. Eu falei, tá. Mas assim, você fica meio que impactado com aquilo, né? Então assim, eu não estendi a conversa porque ali era um atendimento muito rápido, mas eu fiquei pensativa nisso tudo. Então, são esses tipos de ideias que a gente vê circulando hoje, né? Então, se perde o foco completamente, né? Uma mulher não tem desejo de casar, de ter filhos, de nada. É muito louco, né? Mas não vamos entrar nesse assunto porque a gente fica sem palavras até para descrever, né? Mas isso tudo eu estou contando por quê? Porque se a gente se deixa levar, porque isso é um desejo de onde dela? Claro que pode ser que tenha influências externas. Ela falou mais um pouquinho que ela lutou contra a família, que ela lutou contra... Foram vários preconceitos. Ela falou mais um pouquinho, né? Eu não vou me estender aqui com vocês, para poder realizar esse desejo, né? Então, a gente vê que era algo que também vinha de dentro dela. Então, talvez, eu penso que se ela conhecesse a palavra e fosse cheia do Espírito Santo, ainda que ela tivesse um desejo desse, aflorando na carne dela, mas se ela se submetesse ao Senhor, o Senhor diria, não, filha, não é assim. Não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu te criei. Isso está contra a natureza, não é assim. Né? Então, você quando tem o Espírito Santo, ele te convence. Ainda que você esteja obstinado em algumas coisas, se você realmente passar tempo se entregando cada vez mais a Ele, a palavra, Ele vai levar você num lugar onde você vai se render. Você vai se render. Ou vai se endurecer de vez. E aí se afasta definitivamente, né? Mas vamos ler Romanos 8, 5. Porque os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, nós não estamos debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O que alimenta o seu espírito? Andar em justiça. E o que é andar em justiça? Andar na palavra, em obediência, em submissão, em sujeição à voz do Espírito. Então, o que é que motiva o nosso espírito? O que é que nos impulsiona?
andar em justiça. Porque quando nós estamos fazendo coisas erradas, porque a gente sabe quando está fazendo, a gente sabe, a gente fica abatido, desanimado, constrangido, envergonhado de si mesmo, ainda que não haja condenação, né? Nós não vamos entrar neste lugar de condenação, mas cada um entra nesse lugar de condenação de si mesmo. A gente entra nesse lugar de condenação de si mesmo, porque você reconhece que você não estava andando em justiça, você estava andando na carne, nas obras mortas, impuras, que não pertencem mais a você, e isso te entristece. Por que ainda nós fazemos isso? Porque em nós ainda há resquícios, vou falar assim, né? Da velha natureza, do velho homem. Ainda que eu aceitei Jesus, ainda que eu nasci de novo, ainda que eu sou batizada no Espírito e nas águas, ainda que eu me submeto à palavra, mas ainda assim, até Jesus voltar, eu vou ter resquícios do velho homem. Uma guerra interior. Minha carne lutando contra mim mesma o tempo todo. Sim ou não? E o que é que nos motiva a andar mais uma milha? O que é que nos motiva a andar em perseverança, mesmo em meio à tribulação, né, Deus? É a firme expectativa, como nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 22. Eu terei um galardão para cada um. Foi isso que a gente viu agora? Aqueles que maravilha. Aleluia, Jesus. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo as suas obras. Você sabe que o seu Pai quer te presentear. Você sabe que Ele está guardando algo para você. E isso queima dentro de você. Porque o Espírito do novo homem que nasce em nós quando nós aceitamos o Senhor, ele geme para agradar a Deus. A nossa carne geme para agradar a carne. E o nosso Espírito geme para agradar a Deus. E esse Espírito anseia por esse momento. Tanto que quando você ouve a voz do Senhor falando com você, como você fica feliz. Como aquilo te motiva, como aquilo te alegra, como aquilo te incendeia. Como aquilo faz você andar mais uma milha e gera dentro do seu coração esperança. Amém? Vamos para mais um pedacinho aqui. Romanos 5 fala assim, 5:1. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Romanos não, gente, Mateus 6, desculpa. Romanos não é outra coisa. Mateus 6:33. O Senhor fala: busquem o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar, certo? É só o reino de Deus que precisamos buscar e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e praticar a justiça. Praticar a justiça exige esforço. Praticar a justiça significa renunciar. Praticar a justiça significa negar-se a si mesmo.
praticar a justiça é vestir essa roupa do novo homem. É trocar as vestes, as velhas atitudes, os velhos comportamentos, os velhos pensamentos, as velhas paixões pelas coisas do reino, pelas coisas do alto. E não é fácil. Mas glória a Deus por esse ajudador, esse consolador. E nós estávamos conversando esses dias, eu e a Márcia, e a gente estava conversando de um tempo onde nós orávamos muito em línguas, muito mesmo, né? E foi um tempo muito importante. Foi um tempo onde nós cavamos profunda vala. Um tempo que nos ajudou muito a chegar até aqui. E com o passar dos anos, o tempo foi diminuindo. Foi diminuindo. Foi diminuindo. Né? E como qualquer prática, tem as suas consequências. Aquele que corre 30 minutos, ele desenvolve um condicionamento físico. Aquele que corre 2 horas, desenvolve outro condicionamento físico. Aquele que corre maratonas, desenvolve outro condicionamento físico. E não é diferente no espiritual. Não é diferente. Aquele que ora 15 minutos, aquele que ora 1 hora, 3 horas. A gente sabe que a oração no Espírito promove a edificação da nossa fé. Sim? E a fé é o combustível, é aquilo que nos faz perseverar. É aquilo que nos faz ver o que o olho não viu. Ouvir aquilo que ninguém ainda ouviu. Caminhar num lugar onde não tem estrada. Ver uma porta onde ainda não há saída. A fé é esse lugar sobrenatural que me faz avançar e andar em justiça. Então nós precisamos, eu vejo que nós estamos assim. Quando eu gosto muito de pensar comigo mesma, né? Eu gosto muito de compartilhar, mas também eu tenho meus momentos de solidão. E acho que isso é mal de filho único, né? A gente, quando é criado sozinho, a gente tem muito esses momentos de solitude, e quando cresce não perde. Então eu tenho muito esses momentos onde eu penso muito, e esses dias eu estava olhando para o panorama da igreja, a história da igreja. A gente começou assim, homens e mulheres passando muito tempo orando, meditando na Escritura, muito tempo se entregando, e aí veio a explosão do Evangelho no mundo todo, e as grandes construções vieram, as grandes igrejas, as grandes multidões, os grandes eventos, os grandes seminários, as grandes convenções, e aí foi, né, um desenrolar muito grande de muitas coisas dentro da igreja. E hoje eu vejo a igreja novamente, né, buscando esse lugar de oração, buscando esse lugar de tirar tempo com Deus, tirar tempo com o Espírito, de desenvolver uma vida no secreto. Por que será? Eis que venho sem demora. Será que é por isso? Ele vem sem demora. Eis que venho sem demora. E o que ele há de encontrar? O que ele há de encontrar? Uma noiva adornada? Andando em justiça? Fazendo uso dos talentos a qual foram confiados? Há uma noiva que dormiu
com sua lamparina e esqueceu de comprar a reserva do azeite. A gente precisa estar se auto-questionando, se auto-analisando, porque cada um de nós temos o Espírito Santo. E quando você para conversar com Ele, meu irmão, você ouve. Ele fala. Ele desenvolve todo um diálogo com você, onde é como um rolo que vai abrindo ao longo da semana, né? A formiguinha que você passa no seu pé, você olha assim, aquilo ali te fala algo, como o vento que vem e bate a porta, e aquilo ali te fala. Você vai recebendo as mensagens que tem naquele rolo ao longo da semana, ao longo dos dias. Aquele diálogo que você teve lá no secreto vai se revelando e você vai sendo respondido, porque o nosso Pai é um Deus de resposta. Ele não ignora, Ele não nos ignora, mas Ele ama e ouvir a sua voz quando você para e fala: Pai, Senhor. Intimidade Ele ama ter conosco. Então, meus irmãos, andar em justiça é algo que se desenvolve sim em santidade, que desenvolve-se sim em fé, mas que sem o Espírito é impossível. Sem a palavra, nem pensar. Mas nós estamos unidos. Temos o Espírito, temos a palavra. Aleluia. Temos uma igreja que nos fortalece em oração, que compartilha, que comunga, que parte o pão. Não há nada que nos falte para que possamos andar em justiça. E naquele dia, que possamos dar conta do talento. Seja 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1, não sei quantos talentos, mas que possamos multiplicar aquilo que o Senhor nos dá em nossas mãos, que possamos ser vasos de honra na mão dele, ainda que sejamos vasos de barro, ainda que tenhamos nossas trincas, nossos lodos, nossa pintura descascada, mas que possamos entender que o que nós carregamos é um tesouro inestimável. Somos vasos de barro carregando um tesouro inestimável, revestidos pelo Espírito. Por fora, talvez nem tão bonitos, mas o que há dentro de nós pode alimentar multidões. O que há dentro de nós pode alimentar a nossa geração. O que tem dentro de nós pode matar a fome, a sede daquele que está morrendo tão pertinho da gente. Seja no nosso trabalho, seja no ponto de ônibus, seja numa conversa informal, seja no momento de uma oração, de uma intercessão, que você vem aqui e aquele que você não conseguiu falar, que o Senhor, que você ore para que Ele receba do Senhor, ainda que não foi da sua boca, mas você pode se tornar um intercessor. Se eu estou aqui, foi porque alguém intercedeu por mim. Porque nem meu pai nem minha mãe eram crentes, meus avós não eram crentes, não tenho conhecimento de parente nenhum crente, não tem. Se eu tenho, ficou lá para trás, bem lá atrás. Mas eis que estou aqui, e eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa somos salvos, porque alguém se importou comigo. Tenho certeza disso. Amém?
que possamos andar em justiça, praticando as obras que o Senhor aguarda de cada um de nós. Amém? Amém, Jesus. Página 29, confissão pelo homem interior. Amém? Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença. Senhor, minha rocha e meu vingador. No meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti, pratiquei no Senhor reprovas. Portanto, purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e mais branco que a neve serei. Estabeleça a verdade no meu interior e no meu coração ministra a tua sabedoria. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Sou regenerada pela palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Por modo assombrosamente maravilhoso me amaste, e suas obras são admiráveis. Aleluia. Que o Senhor possa transformar o nosso coração, que possamos cada vez mais ser semelhantes e parecidos com Cristo.